Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Salvador. Peço a gentileza de vocês compartilharem o vídeo e curtirem o vídeo se vocês realmente gostarem. Temos alguns assuntos importantes para a gente conversar hoje e eu vou lançar a mão aqui do PowerPoint para não me perder aqui nos assuntos. Então, só um segundo. Então, vamos lá. Muito bem. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje, compartilhar aqui, eu recebi de um amigo meu de Facebook, né? E aí eu fiz uma postagem, obviamente, com uma crítica, né, ao governo atual, aos desmandos, enfim. E aí essa pessoa colocou um comentário no meu post, né, e assim, escreveu uma palavra, veneno. Ponto. Veneno, ponto. Eu fiquei intrigado com aquilo lá, né? Veneno. Caramba, veneno, né? Por que será que ele acha que é veneno? Como essas pessoas, discípulos de Bolsonaro, que apoiam, eles não são muito de debater e expor as suas ideias, né? Então, ele coloca uma palavra veneno e como se fosse esclarecer tudo, né? Mas essa palavra veneno me fez lembrar o seguinte, essa frase que eu estou compartilhando com vocês. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, todos nós sabemos que os remédios são feitos de drogas, né? Por isso que quando você vai na farmácia, lá está escrito drogaria, né? Então, só que o ponto, a sabedoria é acertar na dose, né? Se você tomar demais, vira veneno, né? Se você tomar na dose certa, ele é remédio, né? Então, esse aqui é um pensamento de um médico aqui do ano de 1600, né? Então, eu agradeci esse meu amigo, na verdade, que a minha crítica, ela está dentro desse limite, né? É uma crítica que visa se opor ao negacionismo, à estupidez, né, que vigora nesse país, né? Então, o que para ele é veneno, para mim é remédio, né? Então, muito obrigado pela observação, tá? O meu site, eu acredito que ele é remédio e não um veneno. Muito bom. Hoje eu vou falar sobre, tem todo o feedback lá de Facebook, né? Uma outra pessoa fez um comentário que também me fez pensar sobre esse assunto aqui, né? Então, para os amigos que conhecem, que são religiosos, né, provavelmente conhecem o livro de Mórmon, né? É um livro de escritura sagrada que foi escrito por profetas que viveram aqui nas Américas, né? Começando lá em 600 anos antes de Cristo até 400 anos depois de Cristo, né? Então, é um livro maravilhoso, um livro que eu recomendo para todos, né? Independente aí se vocês, eu não estou querendo aqui converter ninguém, mas é um livro que vale a pena você consultar. E nesse livro tem essa citação aqui muito interessante, né? Ele é dividido em livros, assim como tem a Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, então ali tem os livros. Até um dos livros chamado Nef, segundo Nef. E tem lá essa escritura, né? E ela diz assim, quão astuto é o plano do maligno, a vaidade e a fraqueza e a insensatez dos homens, né? Quando são instruídos, pensam que são sábios, né? E não dão ouvidos aos conselhos de Deus, né? Pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos, portanto a sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão, apesar da suposta sabedoria que eles acham que têm, né? E para finalizar, mas é bom ser instruído, é bom você buscar instrução,
é sempre bom, né? É bom ser instruído quando se dá os ouvidos aos conselhos de Deus. Então, se você é instruído e não dá ouvido aos conselhos de Deus, provavelmente você vai ser uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa insuportável, né? Uma pessoa quase que desumana, né? Uma pessoa que despreza as outras pessoas porque você se acha instruído, né? O ser mais sábio que pisou nessa terra foi Jesus Cristo, né? E não tem uma escritura em que ele despreza e nenhuma outra ser humano, né? Nenhum outro ser humano, por ele não tem instrução, né? Pelo contrário, ele falava com os humildes e elevava os humildes, né? Então, o fato de você ter mais instrução que uma outra pessoa, isso significa muito pouco, né? Porque você ainda pode, apesar da instrução, ser analfabeto em vários aspectos, né? E uma outra escritura, está lá em 3º F, 6:12, né? Diz assim: e começou o povo a ser distinguido por classes, segundo as suas riquezas e oportunidades de instrução. Sim, alguns eram ignorantes por causa de sua pobreza, e outros recebiam muita instrução por causa de sua opulência. Então, esse problema de você ter uma classe que se acha superior a outra, né? Porque frequentou mais escola, né? Do que as pessoas mais humildes, é uma coisa muito antiga, né? Então, a gente vê aqui que nessa época, aqui o povo, séculos e séculos atrás, discriminava os pobres porque eles eram considerados ignorantes, né? Então, eu, eu só queria fazer uma outra reflexão, porque é o seguinte, nós que frequentamos escola, por acaso na tua escola você aprendeu a construir uma casa? Você sabe fazer uma parede? Você sabe fazer uma pintura bem feita, né? Sabe construir uma casa? Em vários aspectos, todos nós somos ignorantes, né? Você pode ser especialista numa área e você tem uma infinidade de outras áreas em que você é completamente ignorante, né? Então, o fato de você desprezar o outro, achando que você é superior, porque você teve mais escola que ele, você está muito enganado, né? É uma atitude muito mesquinha, né? Então, realmente, eu acho que você precisa rever os seus conceitos, né? Por exemplo, você sabe cuidar de uma plantação, né? Você sabe criar mel, né? Fabricar mel, lidar com as abelhas, né? Eu não tenho a menor ideia, né? Você sabe lidar com os animais, cuidar dos animais, enfim, tem vários conhecimentos que, em geral, são de domínio das classes menos abastadas, menos instruídas. Só que aqueles que supostamente têm instrução são ignorantes, que sem essas pessoas você não comeria nem o arroz, nem o feijão que chega no seu prato, né? Portanto, eu tiro o meu chapéu para os trabalhadores, né, aqueles mais simples que fazem a diferença nesse nosso mundo aqui, tá bom? Bom, muito bem. Então, ainda nessa pegada, a gente tem um problema muito sério, né? Aqui a gente tem as classes sociais, né? Um dos problemas do nosso país e de outros também é as pessoas não terem consciência de classe, né? Então, quando você não tem consciência de classe, você se olha no espelho e você se acha de uma outra classe, né? Você pensa que é alguma coisa que você não é, né? Por exemplo, aqui do lado esquerdo, aqui a gente tem aqui a classe média, porque média está no meio aqui, né? Então nós estamos, a classe média se acha que está muito longe dos pobres, né? E muito próxima aqui dos ricos. Sempre é um passo, né? Como se você estivesse correndo
chegar no pote de ouro, está lá no arco-íris, né? Você nunca vai chegar, né? Então, isso aqui é a classe média, ela acha que está no meio aqui, talvez, na verdade, eu acho que eles acham que está mais próximo aqui dos ricos e longe dos pobres, né? Na verdade, essa classe média despreza os pobres, como a gente acabou de falar, a questão de instrução. Mas aqui do lado esquerdo é a realidade, né? Você está a, a 1 zilhão de quilômetros dos ricos de verdade, né? E você está aqui a um passo, né, dos pobres. Essa é a realidade. Talvez seja por isso que eles têm tanto desprezo, a classe média e a classe rica também, desprezo a classe média em especial pelos pobres, que eles têm medo de se tornarem pobres, né? Que na verdade eles já o são, né? Já são pobres já, né? Então, é essa reflexão que eu queria deixar com vocês, né? E aqui tem uma outra expressão muito interessante. Pobre de direita é igual cachorro de rico, vive latindo para defender a mansão, mas dorme sempre do lado de fora, né? A classe média é uma classe instrumentalizada para defender os interesses dos muito ricos, porque eles são muito poucos, né? Então, eles precisam de um exército aí para defender os interesses dele. Então, a classe média está bem pertinho ali dos pobres, né? Então, são esses pobres de direita aí, talvez a sua maioria, né? Então, eles são, não estou dizendo que são cachorros, é só uma forma de refletir, né? Eles vivem latindo, defendendo os interesses da Casa Grande, mas estão sempre do lado de fora. Pobre de direita, né? Isso é muito interessante. Aqui a gente tem uma clássica pirâmide, né? A pirâmide do capitalismo, né? Aqui no topo da pirâmide, né? Os donos do grande capital, né? Os multimilionários, né? Grupos transnacionais, multinacionais, né? São os donos do capital, em geral, o pessoal que fica por trás das cortinas, né? Depois, aqui nesse grupo aqui, mais abaixo, a gente vê quem que nós temos aqui? O pessoal da religião, né? E durante séculos, né? Os reis eram coroados pelos papas, né? E não só da Igreja Católica, mas hoje em dia a gente tem muitas igrejas aí que fazem esse papel aqui, né? E aqui tem o pessoal da grande mídia, né? Criminosa aqui, fazendo a cabeça do povo. Nós enganamos vocês, né? Nós enganamos vocês. Esse povo aqui está para fazer a cabeça do pessoal de baixo. Aqui, esse povo aqui de cima não é tonto. Se o caldo entornar mesmo de vez, se o pessoal lá de baixo da pirâmide resolver virar a mesa, eles têm que se garantir através das armas, né? Então, aqui nós temos aqui as Forças Armadas, aqui, né? E, infelizmente, até grandes setores aí da Polícia Militar, enfim, né? É o pessoal armado que o objetivo deles é garantir os privilégios da Casa Grande, né? Esse pessoal aqui que destruiu, assistam o filme A Guerra de Canudos, né? Vocês vão ver o papel terrível que o Exército Brasileiro teve naquela guerra, né? E em 64 e em outras épocas de revolução, sempre agindo para garantir os interesses da Casa Grande, né? Batendo no povo, batendo em trabalhador, batendo em professor, né? Então, a gente precisa discutir muito o papel desse pessoal aqui, muito caro, e qual é o resultado para a nação, para a democracia, né? Muito bem, aqui está a burguesia, né? Que também muito ricos, né? Nós comemos por vocês, o pessoal que se dá muito bem, né? Muitos aqui daquela classe média não estão aqui não, gente. Eles não estão aqui não. Uma parte talvez sim, mas a maioria está aqui embaixo, ó, né? O pessoal da base da pirâmide, que são os trabalhadores, né? O cara que ganha R$ 500, R$ 1.000, R$ 10, R$ 20 mil
reais é trabalhador. Então, ele está aqui na base da pirâmide. Se ele parar de trabalhar, ele vai morrer de fome, né? Talvez demore um pouquinho, mas ele vai morrer de fome. Então, esse pessoal aqui embaixo, nós alimentamos todo mundo para cima. Nós trabalhamos por todos, né? Então, você que se acha, porque você é um microempresário, você já foi chamado para alguma reunião da Fiesp? Você já foi chamado para conversar com Paulo Guedes? Então, meu amigo, você está aqui embaixo, ó, né? Você é assalariado, microempresário, né? Então, você está na base da pirâmide, né? Então, é isso. Muito bem, e caminhamos aqui uma notícia triste, né? Eu comentei aqui outro dia, quantas mortes, quantos funerais que nós temos visto, quanta gente partindo antes da hora, né? Eu fico pensando, pelo menos, no mínimo, eu acredito que muito mais, de metade desse número, se nós tivéssemos já vacinado, como vacinou, por exemplo, os Estados Unidos, né? E se tivéssemos levado a sério essa questão da pandemia, como a Nova Zelândia, como a Austrália, né? Nós não teríamos esse número de mortes aí. Pelo menos metade desse número teria sido evitado, né? Famílias dilaceradas, né? Perdendo seus entes queridos, né? E é uma notícia muito triste que, infelizmente, aí caminhamos para 500 mil e, infelizmente, aí a coisa continua muito séria e esse número a gente só vê crescer, né? E, por incrível que pareça, nós ainda vemos muita gente defendendo esse desgoverno genocida, né? 470 mil mortos, meus amigos. Isso é coisa muito séria. E, apesar disso, muita gente faz vista grossa para esse tipo de coisa, né? E eu separei esse pensamento aqui. O fanatismo cega a razão e a piedade. O fanatismo cega a razão e a piedade, né? Cega os dois, a razão e a piedade, e nos torna mais insensíveis à dor alheia. Eu vejo tanta gente insensível à dor alheia, né? Parece que enquanto não for um familiar dele, ele vai continuar apoiando esse verdadeiro genocídio que está sendo realizado nesse país, dificultando a caridade tão essencial à verdadeira felicidade humana, né? Para nós sermos felizes, o outro também tem que ser feliz, né? Eu já falei isso aqui, acho que de Rubem Alves. Não adianta você morar num condomínio fechado, com um belo jardim, e a hora que você sai para fora é um deserto, né? De tristeza e, enfim, né? Então, a salvação vem da coletividade, né? Não vem só de uma pessoa, você se arrumar, me dei bem, eu sou bilionário. E daí? E o restante é do povo, né? Uma hora você vai pagar um preço alto por isso. Muito bem, a gente está falando de fanatismo, né? Muita gente já abandonou esse negócio de bolsonarismo, né? Esse tipo de um neonazismo, neofascismo, né? Só que o fascista Mussolini, né? Ele era nacionalista. Esse nosso nem isso é, né? O sujeito é um vira-lata que bateu continência para a bandeira americana, né? Que vergonha! Eu fico envergonhado por ele. Eu fico imaginando um americano vendo aquele sujeito batendo continência para a bandeira americana, né? Um sujeito. Aqui tem uma parte da ficha dele, né? Eu gosto de chamar a atenção que ele homenageia torturadores, né? Homenageia a tortura, homenageia a ditadura militar assassina, né? Um cara que viveu 30 anos como político, mais de 30 anos, e nunca fez nada, nunca aprovou nada, além de arrumar bicos para a sua própria família e para milicianos e a sua corriola, né? E a gente vê amigos nossos defendendo esse indivíduo desclassificado, né? Incapaz, um mentecapto, né? Eu fico pensando quem é o cérebro que está por trás desse sujeito, porque a gente vê articulações muito bem feitas
para ele se manter no poder. Eu acredito que não seja ele, mas é a gente que está por trás dele, né? Ele é um marionete na mão de alguém, de um grupo, né? Talvez os militares, né? Temos aí quase 10 mil militares nesse desgoverno, né? Então, é um grupo muito suspeito. Então, vamos lá, aqui a gente tem família Bolsonaro, ligado ao escritório do crime, né? Aquele sujeito que a polícia lá da Bahia matou, era amicíssimo dele, ele tinha parentes trabalhando no gabinete de familiares de Bolsonaro, né? Tem ligações com gente ligado, pelo menos, ao assassinato de Marielle, né? Ligado ao aparelhamento criminoso de milicianos, né? Quantas homenagens a milicianos, qual a ligação com milicianos é uma coisa absurda, né? Ligado à família, né? Ligado a garimpeiros ilegais da Amazônia, né? Destruindo, aí invadindo reservas indígenas, né? Desmatando, queimando a floresta amazônica, né? Aí o Salles, né? Ligado ao tráfico de madeiras, né? O ministro do Meio Ambiente que patrocina a destruição das florestas, né? Ligado à corrupção na agricultura, orçamento paralelo, né? Aí um pessoal do exército aí, né, gastando aí dinheiro com uísque, picanha, preço de ouro, né? E corrupção né, no exército, né? Tráfico com aviões da Força Aérea Brasileira, né? Desmonte na educação, corte de dinheiro para pesquisa, né? Pauperização das universidades, né? Então, todo um trabalho contra a educação e educadores, né? Gabinete de ódio, disseminação de fake news, né? Aqui ligada à desinformação genocida na pandemia, né? Isso aqui está amplamente aí documentado, né? Perseguição a jornalistas, né? Volta da fome no Brasil, né? Vive ameaçando a democracia, fechamento de STF, fechamento de Congresso, né? Lá e tem um vídeo dele que ele disse que tinha que matar 30 mil, inclusive o FHC, né? Que mais? Queda da imagem do Brasil no exterior. A imagem do Brasil nunca foi tão baixa como nós temos hoje, né? Perdão a impostos, a dívidas de igrejas, né? Então, esse aqui é um povo que sustenta Bolsonaro também, né? Não todos, mas uma boa parte de religiosos vigaristas, né? Ligado ao genocídio, né? E, no final, você votou neles, então você também é responsável, né? Então, essa é a verdade. Agora, apesar de tudo isso, o que a gente vê, o fanatismo cega a razão, né? Não adianta argumentar com esse povo que restou, eles são cegos aos fatos, eles não enxergam, eles estão torcendo para esse desgoverno como se o pessoal torce para o Flamengo, para o Fluminense, para o Corinthians, né? Não, os fatos não importam, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês, meus amigos, e torcer para que realmente, quem sabe, o Brasil consiga sair desse abismo, né? Eu espero, do fundo do meu coração, que nós tenhamos capacidade, né? Porque a eleição de 2022 vai ser um perigo muito grande, né? Nos Estados Unidos, Trump resolveu virar a mesa, só que lá eles têm uma democracia muito mais sólida, né? Então, o golpe não foi possível lá. Agora, aqui no Brasil, temos muito temor, né? Porque Bolsonaro dá sinais de que não aceitará um resultado das urnas, né? Onde ele vê a sua popularidade despencando cada vez mais, né? Mas nós temos que lutar pela democracia, pelo nosso país, né? Ou então pegamos um avião e vamos embora, esquecemos isso daqui, né? Mas eu não acho que é isso que esse momento espera de nós, né? Esse momento espera de nós consciência política e coragem para lutarmos dentro da democracia.
voltando naquele meu amigo lá, que ele me disse que eu destilava veneno. Não é veneno não, meu amigo, é remédio, na dose certa. E nós estamos aqui para lutar por esse país, pelo futuro do nosso país. Forte abraço e até a próxima.